Depois da magnífica exposição do Sr. José Carlos Sepúlveda, em que essa fé há de nos salvar, como disse o Dr. Plínio, e manifestações imensas junto à imagem de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira, as últimas peregrinações, tudo. Então, essas súplicas e essas graças é que fizeram esse movimento de renascimento do Brasil. E como o doutor Adolfo comentou no início, o doutor Plínio ele tinha essa capacidade de mostrar os vários acontecimentos e as várias relações entre eles. Então, os senhores vão ver agora o doutor Mário Navarro da Costa, que vai descrever os acontecimentos nos Estados Unidos. Senhor Dom Bertrand, doutor Adolfo, dirigentes do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Eu, pessoalmente, não tenho muito problema, porque morando nos Estados Unidos eu sou representante de tradição, família e propriedade. Mas, enfim, aqui a situação é um pouco diferente. O professor Plínio Corrêa de Oliveira, durante mais de 50 anos, analisou os acontecimentos todas as semanas. E desde cedo, ele começou a se interessar pelas notícias que saíam nos jornais. Ele chamava recortes, daí o nome de a reunião de recortes. E no fim dos anos 70 e começo dos anos 80, eu tive a graça e a honra de ser encarregado dos recortes. Eu preparava os recortes durante a semana para que o Dr. Plínio os analisasse no sábado. E, a partir desse momento, eu me enterrei nos recortes, eu vivo submergido nos recortes, e eu confesso que é uma sensação muito agradável de acompanhar os acontecimentos do ponto de vista da RCR, como nós dizemos, Revolução e Contra-Revolução. Dr. Plínio dizia que a base, o fundamento da reunião de recortes era a pergunta custos, quid de nocte, custódio, o que aconteceu durante a noite? Ele imaginava, então, uma aldeia medieval e que tinha um guarda encarregado de zelar pela segurança da aldeia. Então, ele andava de rua em rua, era tudo muito pequeno, e na manhã seguinte perguntavam para ele, custos, quid de nocte, o que aconteceu durante a noite? Então, essa é a pergunta que nós fazemos cada semana, custos, quid de nocte, o que aconteceu essa semana? E, muitas vezes, o Dr. Plínio planejava uma coisa, imaginava como seria a reunião, depois acontecia algo e ele tinha que mudar, porque o Dr. Plínio, nesse sentido, era inteiramente prático. E está acontecendo comigo também um pouquinho isso. Eu tinha planejado uma coisa, depois aconteceu ontem uma coisa muito interessante que eu tenho certeza de que o Dr. Plínio começaria a reunião comentando. Uma coisa que vai muito na linha do que ele chamava ambientes, costumes e civilizações. E foi o enterro do presidente George Bush ontem. E eu, por acaso, no meio de várias reuniões e tal, eu fui ver a correspondência e vi que estava acontecendo o enterro e enfim, eu não tenho computador, mas tenho essa droga aqui e consegui acompanhar praticamente todo o enterro e vi um ambiente muito interessante. Os três
os 3 países ali, os 3 Estados Unidos, que se manifestavam naquela cerimônia, que foi na chamada Catedral Nacional em Washington, que é uma igreja episcopaliana, ou seja, o anglicanismo americano, e é das seitas protestantes mais revolucionárias que existem, mas como é uma igreja muito bonita, aliás, é preciso dizer, feita de acordo com os princípios medievais. Eles levaram 80 anos para construir a igreja, e a igreja não tem cimento, não tem nada, é tudo de acordo com as regras medievais de encaixar as pedras e tal. Portanto, um quadro gótico muito interessante. E aí estavam, como eu disse, os 3 países. Quais são os 3 países? O establishment, que estava se despedindo de seus filhos mais ilustres, o presidente Bush, membro ínclito desse establishment americano, e depois as 2 forças majoritárias, em função do establishment, que tentam destruir o establishment, que são a esquerda e a direita. Então, uma interação super interessante, mas o Dr. Plínio teria comentado os discursos, toda a encenação. Estavam lá todos os presidentes americanos que ainda vivem. Então, evidentemente, o presidente Trump e os seus antecessores. Mas tudo com muita, é preciso dizer, com muita dignidade, etc., como nós, católicos, infelizmente, já não estamos acostumados a ver numa igreja, a não ser quando se vai a uma igreja mais tradicional. E todos os discursos e todas as manifestações daquele establishment que estava ali foram, em última análise, um ataque ao presidente Trump. E o presidente Trump teve, enfim, a elevação de alma necessária para ir numa coisa que ele sabia que ia ser exatamente isso. A esquerda também, obviamente, a esquerda não estava representada por alguns políticos e tal, mas a esquerda também, obviamente, quer destruir o establishment por razões diferentes da direita. E eu me lembrei muito de comentários que, na época, porque eu estou nos Estados Unidos há praticamente 38 anos, o Dr. Plínio me mandou para Washington em 1981, quando o presidente Reagan tomou posse. Logo depois, nós chegamos lá, montamos o Bureau de Washington para estarmos presentes nessa nova situação que se delineava com a eleição e a posse do presidente Reagan, em que a direita subiu ao poder, etc., etc. E, então, ao longo dos anos, tive constantes, na época vinha umas 4 ou 5 vezes por ano ao Brasil, agora venho 6 vezes por ano, mas mantive essas vindas constantes, que foi, em certo sentido, milagroso conseguir os meios, etc., etc., para poder vir com essa frequência, mas o Dr. Plínio fez questão de que isso fosse assim. E, quando subiu o presidente Bush, eu também tive contatos com o Dr. Plínio sobre isso, e o Dr. Plínio comentou sobre esse presidente Bush, o presidente Bush pai, que nos Estados Unidos chamam Bush 41, o Bush 41, o 41º presidente dos Estados Unidos. E eu mostrei como a direita americana, que tinha entusiasmo pelo Reagan, não gostava do Bush. E o Dr. Plínio concordava, evidentemente, ele via muito claramente, mais claramente do que a direita americana, como o presidente Bush tinha muitos defeitos e como fazia uma política favorável à esquerda, etc. Mas disse,
a direita não quer ver as qualidades dele. E justamente era esse lado aristocrático que se manifestou muito nesse enterro de ontem. Eu disse, eles estão fechados para todo esse lado aristocrático, sem o qual não pode existir civilização. Dr. Plínio escreveu, foi o último livro dele, o livro que nós chamamos o livro da nobreza. Nobreza e elites análogas nas alocuções do Papa Pio XII, em que Dr. Plínio mostrava o papel que as elites devem ter numa sociedade civilizada. E eu tenho aqui um recorte saído no New York Times de ontem, escrito por um colunista que é o conservador. O New York Times tem, aliás, 2 conservadores por causa da situação política, em que os conservadores têm força eleitoral, força na opinião pública. Eles têm 2 mais ou menos pseudo-conservadores que escrevem. Esse aqui, dos 2, é o mais conservador, uma pessoa que se converteu ao catolicismo e que foi agredido pela realidade pelo Papa Francisco I. E aliás, escreveu um livro recentemente chamado Para Mudar a Igreja, Papa Francisco e o Futuro do Catolicismo, um livro muito crítico ao Papa Francisco. Ele mostra como o enterro de ontem, quer dizer, o enterro foi ontem ou anteontem, já nem me lembro mais, mas enfim, ele escreveu isso depois do... Aliás, o enterro foi hoje, mas a cerimônia fúnebre foi ontem. E ele se refere à cerimônia fúnebre, que foi nessa catedral que eu mencionei. E ele então pergunta por que nós sentimos saudades dos WASPs. WASPs é uma expressão americana, White Anglo-Saxon Protestant, os protestantes anglo-saxões brancos. Eles chamam WASP. Então, ele mostra como a cerimônia de ontem foi uma cerimônia de nostalgia por uma raça que acabou, que são os WASPs, pela elite que se, como ele mostra, que se autodestruiu. E como isso empobrece a sociedade, etc. E mostrou como o país foi construído por essa elite e como essa elite tinha um certo espírito de sacrifício, tinha uma fundamental honestidade com relação ao dinheiro público, etc., etc. Né? E ele, então, compara essa elite que se autodemoliu com as elites que a substituíram. E como o Dr. Plínio dizia, elites, é preciso tirar o cavalinho da chuva, porque as elites sempre existirão. Se a gente destrói a elite legítima, vai subir a elite ilegítima. A União Soviética tinha uma elite, chamada a nomenclatura. E o PT tinha uma elite. E qualquer situação cria uma elite. As tribos na África e as tribos no Brasil tinham elite, porque essa é a natureza humana. Então, destruindo as elites verdadeiras, nós temos as falsas elites, e nós vimos aqui o belo resultado do governo dessas falsas elites. Nos Estados Unidos está se vendo isso. A solução não era
os WASPs continuarem a fazer as coisas que estavam fazendo, porque eles estavam se autodemolindo, estavam entregando o país para a Revolução Cultural, que fez um estrago tremendo e que acabou, na realidade, como aqui, o Sr. Sepúlveda explicou brilhantemente como se deu o processo aqui. O que está se dando nos Estados Unidos é muito semelhante. O que está se dando na Europa é muito semelhante. As pessoas que, em determinado momento, por uma graça da providência, sem dúvida, mas por fatores humanos muito variados, mencionados pelo senhor Sepúlveda, disseram basta. E o basta, nos Estados Unidos, teve como consequência a eleição do Trump, do presidente Trump. E o basta aqui teve como consequência a eleição do presidente Bolsonaro. Agora, o Dr. Plínio mostrava sempre como é preciso tomar muito cuidado com o que ele chamava as falsas direitas. Porque, muitas vezes, quando as coisas vão longe demais e há um desejo da opinião pública de retroceder, de ir em direção à direita e tal, é preciso tomar cuidado que as falsas direitas não tomem o poder. Então, todo o trabalho de Dr. Plínio também ia muito nessa linha de impedir que as falsas direitas tomassem o poder. Nos Estados Unidos, nós vimos que uma pessoa com muitos problemas, o presidente Trump, foi eleito, mas ele fez durante a campanha eleitoral, porque até mais ou menos o período em que ele resolveu ser presidente, ele não tinha posições muito firmes com relação a, enfim, a mais ou menos tudo. Ele não era contrário ao aborto, ele era favorável ao aborto, ele era um homem de uma vida pessoal complicada, e é meio moda também agora que esses líderes da direita sejam casados 3 vezes. Né? O Trump casou 3 vezes, o nosso futuro presidente casou 3 vezes, o presidente Macri na Argentina casou 3 vezes. Eu não sei qual é a importância do número 3 nessas coisas todas, mas isso mostra como, enfim, a coisa é mais complicada do que muita gente gostaria que fosse. Mas o Trump fez a opção, usando uma expressão do quarto poder, da CNBB, ele fez a opção preferencial, não pelos pobres, como a CNBB fez, mas ele fez a opção preferencial pelo conservadorismo. E ele, então, prometeu que ia fazer uma série de coisas e conseguiu ser eleito com base nisso. Ora, ao tomar posse, ele, contrariamente ao que os políticos costumam fazer, ele começou a cumprir as promessas. Ele tem tomado atitudes firmes com relação ao aborto. Ele nomeou 2 juízes para a Suprema Corte, que são católicos e conservadores, contra o aborto, contra o casamento homossexual, etc. E ainda tem possibilidade de nomear mais. Agora existe uma maioria conservadora na Suprema Corte, e os Estados Unidos têm o mesmo problema que nós temos aqui. Como o Congresso tem muita dificuldade em passar as reformas de esquerda, as reformas todas são feitas pelo Judiciário. Então, a Suprema Corte, foi a Suprema Corte que aprovou o casamento homossexual, foi a Suprema Corte que aprovou o aborto, etc., etc., etc. Então, é muito importante que os conservadores controlem a Suprema Corte. Então, o presidente Trump fez isso tudo. Agora, ele tem
um temperamento. Aqui no Brasil, nós temos uma visão um pouco mais romântica do presidente Trump, e é natural. Nós aqui temos mais o mito do que a realidade. Quem mora nos Estados Unidos tem mais a realidade do que o mito. E a realidade do presidente Trump é que ele tem um temperamento muito complicado, né? E para deixar nesses termos. E ele, então, cria problemas com todo mundo e tal, mas é tudo feito, as pessoas estão mais ou menos convencidas agora que há muito método por trás dessa loucura e que ele sabe perfeitamente que não vai, fazendo essas coisas todas que ele faz, ele não vai perder as bases. Mas é complicado e é preciso aprender, é preciso acostumar-se com as coisas do presidente Trump. Como consequência dessas coisas todas, nós tivemos os resultados das eleições parciais, que eles chamam eleições de meio mandato, porque há eleições nos Estados Unidos de 2 em 2 anos, como há aqui, mas contrariamente ao que se dá aqui há eleições locais, depois, 2 anos depois, as eleições nacionais e tal, da Câmara e Senado. Lá, de 2 em 2 anos, são eleições nacionais e locais, tudo junto. E a Câmara é renovada de 2 em 2 anos lá, contrariamente ao que acontece aqui, e o Senado é renovado em 1/3 cada 2 anos. O mandato dos senadores lá é de 6 anos. Então, o país está... Isso é um ponto fundamental que eu devia ter mencionado no começo. O país está profundamente polarizado, mais polarizado do que qualquer outro país do mundo. A polarização é um fenômeno generalizado agora. A Europa está polarizada, o Brasil, como o Sr. Sepúlveda mostrou muito bem, está arquipolarizado, mas, na minha opinião, em lugar nenhum existe uma polarização como nos Estados Unidos. E essa polarização racha o país pela metade. Depois há um pequeno centro, cada vez menor, e o país está dividido entre direita e esquerda. Eu diria 40% de um lado e 40% do outro lado. Depois, entre os que não, os menos ativos e os centristas, etc., uns 20%. Mas, então, essa polarização informa toda a política americana. E essas eleições agora foram uma manifestação disso. Agora, ao longo dos tempos, a divisão com o desaparecimento do establishment, porque o establishment era, em boa medida, republicano. E com o desaparecimento do establishment e com o desaparecimento dos moderados, o Partido Republicano tinha muito moderado. Os democratas tinham alguns moderados e tinham depois a esquerda. Os republicanos tinham moderados e tinham a direita. Os moderados, nas últimas eleições, praticamente desapareceram. Então, temos 2 núcleos duros de gente que pura e simplesmente não só não se entende, como não quer se entender. Agora, a composição do eleitorado republicano nas últimas eleições mudou muito. E os entendidos dizem que agora, na realidade, são quatro grupos eleitorais que existem nos Estados Unidos. Desses 4, apenas um é solidamente republicano, mas é um grupo muito grande, que é toda a área rural. Os republicanos não tinham a área rural no passado, mas agora tem. E então o grupo, toda a área rural, que é muito republicana e muito trumpista, muito populista,
e depois 2 áreas que são muito do Partido Democrático e que são de esquerda. Uma são os progressistas urbanos. Então, todo mundo que mora em cidade, propriamente, vota pelo Partido Democrático. Quando se apresenta um mapa eleitoral dos Estados Unidos, é interessante ver, talvez os senhores tenham visto, os senhores e as senhoras, que como lá nos Estados Unidos a direita é vermelha e a esquerda é azul, contrariamente ao que se dá em outros lugares, o mapa é todo vermelho, porque o país, excluindo as cidades, o país todo é mais ou menos rural e é vermelho, é republicano. Depois há umas manchas azuis por toda parte, que são as cidades. Ora, tem mais gente proporcionalmente nas cidades do que no campo. Então, as cidades votam pela esquerda. Depois, o que mudou nessa eleição agora, os suburbanos. Suburbano não é... Nós aqui temos uma situação muito diferente. Há muita gente conservadora nas cidades. Os subúrbios são mais das classes mais baixas. Nos Estados Unidos, as classes mais baixas moram nas cidades, em boa medida, e nos subúrbios mora a classe média alta, a classe média, etc. E a classe média era um voto garantido para os republicanos, não é mais. E então, por causa da perda dos subúrbios, mais ou menos moderados, os republicanos perderam feio essa eleição. Perderam feio em certo sentido, porque perderam a Câmara. Eles tinham a presidência. É raro ter essas 3 coisas, a presidência, o Senado e a Câmara. Eles tinham. E eles perderam 40... Lá é um sistema distrital, aliás, um sistema muito mais conservador do que o nosso. Há muito conservador americano que faz força, conversando conosco, diz: o que é preciso fazer para instaurar um sistema distrital no Brasil? Porque um sistema distrital é muito mais conservador e tal. Mas por isso mesmo é mais ou menos impossível instaurar o sistema distrital aqui. Mas lá é o sistema distrital. Então, os republicanos perderam 40 distritos que tinham 39, 40, ainda há um que não está decidido. E a maioria, então, passou para a Câmara. A maioria da Câmara passou para os democratas, que já prometeram criar todo gênero de problema para o presidente presidente Trump. Mas os republicanos mantiveram o Senado, porque o Senado é menos democrático no sentido de que, como são 2 senadores por estado, há muitos estados que têm poucas cidades, têm pouca área urbana, em que o eleitorado é muito conservador. Então, os republicanos acabaram aumentando o número no Senado. Eles tinham 51 senadores contra 49, agora tem 53 contra 47. E o Trump está muito contente com isso, porque o Senado aprova as nomeações, sobretudo dos juízes, etc. E agora a Câmara cuida mais do orçamento e coisas desse gênero, então podem criar muitos problemas para os republicanos. Então, esse é o resultado das eleições. Diziam que haveria uma onda azul. Na realidade, houve uma onda que eles chamam purple. Purple é violeta. Há uma outra expressão em português. Roxa, que é a mistura é um azul mais misturado com vermelho. Mas houve uma certa onda contra o Trump. Mas, na realidade, muita gente acha que o Trump vai conseguir se reeleger.
apesar de que os números dele não passam de 40%, mas ele tem muita chance de se reeleger e tem chance de, dependendo das circunstâncias, reconquistar a Câmara nas eleições daqui a 2 anos. Ele tomou a eleição do presidente eleito Bolsonaro muito bem, muito contente, e toda a impressão que dá, todas as repercussões vão nessa linha, de que haverá um entendimento maior, como disse o senhor Sepúlveda. O doutor Plínio não era favorável a uma escravidão aos Estados Unidos, obviamente, mas que o Brasil fosse aliado fiel dos Estados Unidos que, apesar de todos os pesares, ainda representa a liderança do chamado mundo livre, etc., etc., diante da investida mundial das esquerdas, porque há reação de direita, mas essa é uma característica do nosso tempo. A direita avançou, mas por causa da polarização, a esquerda continua avançando também. São duas forças que avançam ao mesmo tempo. No passado, nós tínhamos ou uma ou outra. Agora, nós temos as duas que avançam. E eu termino com uma questão aqui da China, que é uma coisa que tem muita importância para o Brasil também. O presidente Bolsonaro tem uma noção clara sobre o papel da China. O New York Times, no dia 25 de novembro, um domingo, tinha essa separata aqui, com o título A China Manda, China Rules. Então, aqui na capa diz apenas o seguinte: o Ocidente tinha certeza de que a China fracassaria. As economias controladas pelos governos impedem o crescimento. A opressão apaga a inovação. O internet é uma força incontrolável e se subentende que vai contra o regime comunista. A nova classe média pedirá o voto. Nada disso aconteceu. A China é uma superpotência e, em pouco tempo, poderá passar os Estados Unidos. E aqui está a história de como isso aconteceu. Então, é muito interessante, uma propaganda da China tremenda, e, aliás, o presidente Trump tem tentado mudar a situação, porque o establishment americano e os políticos americanos, os presidentes anteriores, pura e simplesmente permitiram que a China fosse mais ou menos controlando tudo, como aqui no Brasil também. A presença da China é enorme. E o New York Times publicou na primeira página do jornal, anunciando essa história aqui, publicou essa foto, e essa foto diz tudo, na minha opinião. Diz aqui que virou moda na China o turismo vermelho. Então, o pessoal faz turismo para lugares em que o Mao Tse-tung fez isso ou aquilo e tal. E, nesse turismo vermelho, o pessoal se veste com um uniforme maoísta, que é uma espécie de blue jeans geral, não é? A parte de cima, a parte de baixo, tudo um tecido super vagabundo, e um azulzinho claro. E aqui, no meio, tem um chinês fazendo turismo vermelho, que está vestido de maoísta e tem uma camiseta que diz Nike. Aqui, a camiseta Nike. Isso diz tudo, um capitalismo comunista que vai tomando conta do mundo. Então, nós precisamos lutar não só contra isso, como contra todas as formas de revolução
como fazia o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. Muito obrigado.